Nessa videoaula eu vou falar sobre alguns pontos que você deve ficar atento quando lida com o produto Previdência Privada. Bom, o produto Previdência Privada, eu não estou aqui para dizer que o produto é bom ou ruim, ele tem regras e nessa videoaula então eu vou falar especificamente do produto e de algumas regras e procurar simular ele com alternativas, com possibilidades que você tem para no futuro avaliar se ela lhe é interessante ou não. Alguns dos pontos são bastante técnicos e talvez fiquem um pouco difíceis para uma pessoa que inicialmente está vendo muita informação, mas já vai dar para ajudar a entender de algumas informações que são interessantes e da complexidade do tema. Você tem que se aprofundar nele mais para poder tomar boas decisões, tá? Então eu vou mostrar em primeiro lugar aqui aquela planilha Excel que eu utilizo para ajudar nesse processo de formação de reserva, tá? Eu fiz aqui uma simulação para procurar demonstrar como é que funciona o processo de formação de uma reserva. Em especial, o que a gente se preocupa é que as pessoas tenham a responsabilidade de fazer a sua reserva por conta própria, tá? Assumam essa responsabilidade e façam o mais cedo possível para que isso seja realmente viável, né? Não deixar para o último momento. Então, nessa simulação, eu usei aqui uma rentabilidade de 6% ao ano, R$500 mensais, 35 anos, foi o prazo, tá? Fora uma reserva de 690.145. Em primeiro lugar, aqui eu vou procurar comparar sobre determinadas condições, como é que isso funcionaria se eu tivesse utilizado outras alternativas de investimento. Se eu tivesse feito um outro fundo de investimento normal, como existe o imposto de renda sobre o ganho de capital, e se ele tivesse exatamente a mesma rentabilidade do fundo de previdência, ele formaria ao final desse período uma reserva bem menor, R$530 mil, 523. Por quê? Porque existe para esses fundos imposto de renda sobre o ganho de capital. Uma particularidade que não existe nos fundos de previdência. Então, numa comparação entre fundos que trabalhem com as mesmas rentabilidades da mesma forma, investir aí num fundo de previdência privada acaba sendo mais vantajoso nesse caso, tá? Outro ponto é que a pessoa pode, ao final do período que fez a contribuição, chegar lá na frente, vamos supor, aos 60 anos, como eu estou simulando aqui, com esses 690 mil, e resolver resgatar o bolo todo. Se ela resgatar tudo, ela vai ter impacto de imposto de renda. Esse imposto de renda vai incidir ou sobre o bolo todo, se ela fez um plano chamado PGBL, ou só sobre a rentabilidade. No caso, se é um plano chamado VGBL. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a diferença entre esses planos adiante. Então, como o total que você juntou, os 690, parte foram suas contribuições e parte foi juro que ajudou a formar essa reserva, esse imposto incide sobre esse juro, sobre esses 480. Então, o valor que a pessoa teria em mãos seria um pouco menor. Aqui é o ponto. Entre diversas alternativas de investimento, você vai ter diferentes resultados. Como a aplicação é a longo prazo, qualquer pequena diferença pode lá na frente significar realmente, uma diferença em termos de rentabilidade pode significar algo bastante significativo. Bom, mas para comparar na fase de concessão, quer dizer, no momento que, digamos, a pessoa está aposentada, o quanto ela vai retirar de volta e como ela vai retirar, eu vou fazer 3 simulações para vocês entenderem e irem se familiarizando com as possibilidades que existem, tá? Numa delas, a gente considera que essa pessoa que tem as 690 mil colocasse esse dinheiro em algum investimento. Eu aqui coloquei como simulação 10% de rentabilidade. Então, se ela simplesmente colocasse e fosse retirando apenas a rentabilidade, sem prejudicar o principal que são os 690 mil, ela poderia tirar tranquilamente R$ 4.400 mensais. Se fosse essa a rentabilidade, 10% ao ano. Tá? Na outra hipótese, se ela disser, não, eu quero retirar um pouco mais, porque eu tenho uma expectativa de vida de viver mais 20 anos. Então a gente bota aqui, tem uma fórmula matemática que vai considerar, dada essa rentabilidade estimada, dado o prazo que se espera retirar, o quanto eu posso retirar mensalmente para ao final dos 20 anos secar a fonte. Né? Então você poderia tirar R$ 5.600. E um plano de previdência, se você entregar para essa regra atuarial que eu fiz no exemplo do jogo da Porto Seguro, ele aplicaria um fator atuarial para essa idade de 60 anos, chegaria um benefício de 2.437.
E aí a pessoa diz assim, poxa vida, mas então não vale a pena eu retirar como um benefício de aposentadoria, porque se eu fizer a gestão por conta própria, eu vou retirar um valor muito maior. Bom, a primeira análise que tem que se fazer é que você não sabe quanto tempo você de fato vai conseguir fazer a gestão do seu recurso e se você vai ter competência para isso. Então, terceirizar pelo menos uma parte da gestão do seu recurso no momento de aposentadoria é uma alternativa interessante, é uma alternativa para se pensar. Em especial, por aquele ponto que eu coloco, você não sabe até quando você vai conseguir fazer a sua gestão dos seus recursos por questões, muitas vezes, de saúde. Tá? Mas o ponto principal que acontece aqui é que, o que eu vou procurar demonstrar agora nesse desenho, é que são as diferenças nessa fase em que você está, vamos dizer assim, aposentado. Vamos fazer essa análise. Então vamos lá. Na primeira hipótese, que eu estava considerando apenas retirar o rendimento, isso significa dizer o seguinte, que você vai sair com esse benefício de 4.402 indefinidamente ao longo dos anos da sua vida. Porque você não pode retirar mais, porque se você retirar mais, você prejudica o principal. A sua reserva vai se manter nos 690 mil. Quando a pessoa vem a faltar, a família dela ainda tem para retirar os 690 mil. É uma alternativa bastante interessante, a fonte não seca. Na outra hipótese, eu saio recebendo 5.625 e vou receber durante os próximos 20 anos. Mas quando chega os 20 anos, a fonte secou. Por quê? Porque essa reserva que começou com 690, ela vai zerar quando passar os 20 anos. Tá? Então você está tirando um valor maior. Então, qual é o problema de uma alternativa dessa? É que quando a pessoa pode estar fazendo a projeção de quanto ela vai conseguir, quanto ela pode retirar mensalmente, de repente ela vai se enganar e vai viver muito mais tempo. Daí a fonte vai secar e ela na verdade secou a fonte. Já na outra hipótese de receber um benefício de aposentadoria, como ele tem regras de correção, ele começa mais baixo, mas ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo a pessoa vive, maior vai ser o benefício dela. Em algum momento isso passa o valor que ela recebe pela retirada só da rentabilidade ou da projeção que ela tem para fazer a fonte secar. Então isso também tem que ser levado em consideração e é por isso que os benefícios são calculados, o valor pelo qual é dada a largada do benefício de aposentadoria é inferior. Reserva aqui não existe mais nada, zero, porque você entregou a gestão para a seguradora. Voltando para a planilha, vamos enxergar aqui agora. Então, voltando aqui para a planilha, o que a gente tem? Ó? Fazendo uma simulação de uma correção, por exemplo, de IPCA, que é um índice de inflação mensal de 5%, você vê que o benefício vai crescendo mês a mês. No caso aqui eu estou fazendo isso por ano. Tá? Então, ao final de 10 anos, você está recebendo um benefício de 6.235, enquanto que nas outras hipóteses você ainda precisava se manter com um valor de benefício mais baixo. Então, isso aqui é um pouco mais aprofundado, de fato, mas eu só procuro trazer para que as pessoas consigam enxergar um pouco melhor como existem complexidades no trato do produto e você, se não souber delas, você corre o risco de repente cometer alguns erros que são relevantes. Então, agora eu vou rapidamente passar algumas observações sobre o produto que eu acho que vale a pena se considerar. Há fundamentalmente hoje comercializados dois tipos de plano, PGBL e VGBL. O que muda entre eles é simplesmente as características tributárias. Eu sempre recomendo às pessoas que podem fazer PGBL façam. Por quê? Porque deduzem do imposto de renda, vão pagar menos imposto. Então, além do ganho do investimento, você tem ganho porque paga menos imposto. Mesmo que ele tenha regras tributárias, ou seja, que você vai ter que pagar imposto no momento do resgate, se você fizer o investimento de uma forma correta, se isso se mostrar matematicamente viável, a sua chance é maior de ter um ganho sobre a alíquota maior quando paga do que vai ter que oferecer tributação quando resgata. Tá? E o VGBL, ele já, como fundamentalmente os fundos de previdência investem em títulos públicos, na boa parte das vezes, eu acho que o próprio investimento em títulos públicos hoje, estou falando da realidade atual, se mostra mais vantajoso. Porque exatamente o VGBL vai fazer a mesma coisa que você pode fazer por conta, sem pagar taxas de administração. Então, alguns outros pontos para considerar. Tá? Cuidados com taxas de administração e carregamento. A taxa de carregamento é um valor que é descontado do valor da aplicação. Você colocou lá R$100, a seguradora retém uma parte, a seguradora ou banco. E a taxa de administração, como qualquer fundo de investimento, tem taxa de administração. Então tem que ficar atento, porque muitas vezes as rentabilidades, as taxas desses fundos, elas não são tão atraentes. São oferecidas, mas se você for fazer uma pesquisa, existem produtos e condições melhores para trabalhar no mercado. Outra questão aqui, fazer de acordo com a situação pessoal. Quer dizer, cada caso é um caso, a gente identifica situações de pessoas que vale a pena fazer uma coisa
ou vale a pena fazer outra. É muito difícil dizer algo que vale a pena para todos, porque isso depende da situação particular de cada um. Lançar corretamente na declaração do imposto de renda, eu vou explicar isso adiante. Resgatar o montante ou solicitar benefício, você tem que avaliar. Como eu mostrei antes, há diversas situações, há toda uma matemática que vai influenciar isso. Em especial, a gente tem que se preocupar em formar reserva, mas quando chega lá na frente, a gente tem que tomar cuidado para fazer isso da melhor forma. Tá? Escolher planos devidamente registrados, eu já vejo isso muitas vezes, pessoas que contratam planos que não são devidamente regulamentados. Aqui, para dar um exemplo, isso aqui é um plano de previdência da Sul América. Sul América é uma seguradora que existe, é fiscalizada pelo SUSEP, assim por diante. Então ela tem um regulamento, tem regras, quer dizer, a gente tem que estar atento a isso. Muitas vezes as pessoas contratam planos, acham que tem um produto que tem validade, mas lá na frente vão se dar conta que tem problema e não vão ter aonde recorrer. Muito cuidado nessas alternativas de benefício de escolher renda vitalícia. Quer dizer, eu coloco aqui, há várias alternativas de benefícios para se receber, e você não tem por que escolher renda vitalícia. Renda vitalícia corre risco de 2, 3 meses depois que começou a receber benefício, a pessoa vinha a faltar, não recebe mais nada. Então tem outras formas, como a renda com prazo mínimo garantido, escolha uma que te dê maior proteção. Outra questão é conhecer o fator, a tábua atuarial, né? Cada tábua atuarial, sobre ela tem um fator, existe uma regra, você tem um plano, tem um regulamento. O que eu vejo às vezes as pessoas terem um plano com uma regra e trocam, lhes é oferecido um outro plano que tem uma outra regra que lhe é desvantajosa. Então, por que você vai trocar isso? Então, se você não conhecer qual é a regra atuarial que está incidindo sobre o plano que você contratou, a chance maior é de você não fazer uma boa troca. Aqui é só para explicar, para quem nunca viu uma declaração de imposto de renda, esse aqui é uma tela do sistema da declaração de imposto de renda, e como a gente tem que lançar de forma diferente. Quer dizer, o PGBL é algo que é lançado como um pagamento na linha da despesa para os casos de pessoas que conseguem deduzir de base de cálculo de imposto. Nem sempre é vantajoso. E o VGBL é lançado normalmente como qualquer outro investimento em linha de bens e direitos. Então, nesse vídeo eu procurei trazer mais informações. Eu sei que é um vídeo mais complexo, mas dá para fazer uma introdução ao tema previdência privada como uma das alternativas que existem, e a gente tem que conhecer mais as alternativas para fazer boas escolhas.